Não, não, tá aqui tudo. Eu queria saber, por que a Comissão de Finanças, atrelada ao sistema de cobrança e de recursos e assim por diante, não se mete mais nessa escola autônoma? Não, porque não pode, está proibido. Não pode? Eu ouvi falar disso, está proibido. É verdade, se não me caça meu mandato, pô. Ah, é? É verdade. Ah, Eu perder minha boquinha aqui. preocupado com essa boca. Garantia para sobreviver, né, meu? Como é que eu vou sobreviver com essa lágrima bem Legal. Preocupado tu com essa boquinha aqui, não? Preocupado, Tu deve estar muito preocupado com essa Mas eu boquinha. estou vendo. Uma loucura. Vamos começar que já 3 horas em ponto, e 1 minuto já. E o resto da comissão, o que que tanto? Ah, que coisa de loucos. E ele também tem a mesma coisa. Então, adivinha quem me ligou ontem? Não sei. Juscelino. Vou lhe dizer. Juscelino Kubitschek. Não. Não. Ivo Baltazar. Ivo Baltazar, aquele. Esse cara. Conhece esse cara, não? Eu conheço faz tempo. Mais de 60 anos. Sei, quase 76 já. 66 anos. 76 anos já. Nossa Senhora. Não, Da rua Quintaban ali. 77 já. Daqui da Ban ali. Nasceu ali. Quem era muito amigo da minha mãe era tua irmã, Aí Dona Dolores. que morava ali na Itarópolis. E o Paraíba, veio ou não veio Paraíba? Paraíba, Roque e Damon estão ausentes. Paraíba também? O Paraíba tá lá. Você foi lá no Paraíba? Não. Então não tem a Não, eu vou. Eu vou para a comissão de urbanismo. não precisa de quórum, tá certo. Você tem toda a razão. Era uma pressa, era uma coisa, uma... Tem mais uma. A lista do pessoal aí não é Inclusive tem uma PLC para ser analisada. PLC 55. Eles não vieram. Não, calma, isso aí ainda nós estamos estudando ainda, porque no momento, cara, assim, deixa quieto, por enquanto. Porque até agora não surgiu nada que vale a pena arrumar confusão. Não. Já viu? Viu na reunião passada como eu estava quietinho? Me segura. Viu? Mas não tinha nada, na reunião passada não foi. E na próxima também não vai ter nada. Fica gelo. Não precisamos de quórum, podemos começar então, né? Bom, vereador Nísio, eu Para- vou ter que me dirigir a outra comissão, a comissão de urbanismo. Fique conosco aqui, nós precisamos da sua Não, presença. A comissão de urbanismo tem que ir lá dar um pitaco. Isso é bom. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar por aberta a audiência pública. Considerando que nós não precisamos de quórum, cumprimentamos ao público presente, os que nos assistem pela TV Câmara, aos senhores vereadores que não compareceram, e os servidores desta Casa de Leis. Declaramos aberta a audiência pública convocada a fim de discutir: 1. Projeto da Lei Ordinária 143/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão da PPA, que é o Plano Plurianual 2018-2021 do município de Joinville. 2. Projeto de Lei Ordinária número 144/2019, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2020 e da outras providências, conforme edital número 5/2019, publicado no jornal A Notícia, no dia 20 de agosto de 2019. Esta presidência convida o consultor Nereu Vieira de Godoy para fazer as exposições necessárias acerca das proposições. Com a sua palavra, nosso futuro procurador, né? Agora ainda é consultor, não? É só jurídico. Então, retiro o que disse, mas eu faço como sou protesto. Com a palavra, senhor Nereu, por favor. Muito obrigado, vereador Ninfo.
cumprimentando, desejo boa tarde aqui aos assessores e vereadores, ao público presente, ao colega servidor, a Cirlei aqui, que nos dá o suporte aqui no cafezinho. Então, vamos começar a falar das nossas leis orçamentárias aí. Primeiro, vamos falar do projeto de lei 143 de 2019, que é o PPA, o Plano Plurianual. Lembrando que essa lei foi aprovada em 2017 para o quadriênio 2018-2021. O PPA ele serve para os 3 anos do governo atual e para o primeiro ano do governo entrante. Porque assim deve ser, porque senão o próximo prefeito entraria sem um plano de trabalho, né? Então, ele teria que elaborar esse plano e tal, e aí poderia haver algum prejuízo na continuidade das ações de governo. O PPA, na verdade, essa revisão, nós vamos falar primeiro dessa base legal, né, que é o artigo 165 da Constituição Federal de 88, que diz que as leis de iniciativa do Poder Executivo, então, as 3 leis são de iniciativa do Poder Executivo, e que estabelecerão o plano plurianual, as diretivas orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, isso aqui de forma regionalizada, porque isso foi feito para o governo federal, né? A Constituição foi escrita pensando no governo federal, lógico que depois para os estados e municípios, né? Então, ele fala de forma regionalizada, que também cabe para Joinville, porque uma cidade como Joinville tem muitas desigualdades regionais aí, né? Então, de forma regionalizada, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e as delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Aí, aqui a gente fez questão de colocar o artigo 166 da Constituição, no seu parágrafo 4º, que diz que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, se não tiver previsto no plano plurianual, elas não podem ser aprovadas, conforme a Constituição Federal. Aqui a gente fez um resumo do que vai ser alterado. Na verdade, serão incluídas, só que esse slide, com certeza, eu já fiz uma experiência, não se consegue ler daí. Mas foram incluídas 8 novas ações. 4 delas pertencem ao Fundo Municipal de Saúde, né? 3 são do Fundo Municipal de Promoção da Desigualdade Social, né, que é um fundo novo que foi criado, então necessita-se das ações para que esse fundo possa ser operacionalizado. E foi descontinuada uma ação da Secretaria de Saúde e criada uma outra em seu lugar. Então, não tem como. Mas eu tenho um resumo lá, se o senhor quiser, depois eu lhe passo, tá? Aqui o resumo das ações, foram inseridas 8, uma descontinuada. Então, de 253, passou-se para 260 ações. Então, sobre o PPA, nós não temos mais nada a comentar. É só mesmo a inclusão das ações e... Eu gostaria que o senhor deixasse eu fazer essa apresentação e o senhor anotasse lá, depois o senhor faria as perguntas. Não, mas eu lhe passo depois esse resumo. São ações de governo. São ações de governo. Olha, o senhor pode acompanhar aqui, ó. Nós temos a lei aqui, o senhor pode acompanhar. Esse aqui não está aqui. Não, Nereu, é que eu são gostaria que o senhor mudanças deixasse eu no fazer a PPA, apresentação. né? São mudanças no PPA e que vão refletir no 220. Concorda comigo ou não? Na LDO de 2020? Sim, são ações que estão na LDO 2020. Então, eu queria que você lesse para nós aqui o que está mudando. Não, eu não vou fazer a leitura, senhor Reinaldo. Mas é uma audiência pública. Eu sei, mas eu não vou fazer a leitura. Eu não vou fazer leitura de ação porque não vem ao caso agora. Pois é, o morador vem aqui com dúvida e sai com dúvida novamente? Sai com dúvida, porque por quê? Realmente, como é que o morador vai entender essas ações de governo? Não vai entender. Nós estamos aqui para entender. Nós estamos aqui para entender. Eu vou providenciar uma copa para o senhor. Me desculpe, é uma presidente, é uma audiência pública. Rinaldo, só um segundo. É uma audiência pública, você me apresenta uma lâmina dessa que eu não consigo nem ler.
Reinaldo, só um segundo, Reinaldo. Nós já vamos Não, aí você abrir... brincar com a Reinaldo, população, pelo amor de Deus. Reinaldo, nós já vamos abrir espaço, não tenha, tranquilo. Não, fique- não é nem espaço, Não, é uma não, questão... calma. É uma Reinaldo. questão... Ô, presidente, Tenha calma, senta. só um vereador minutinho. Nifo, me desculpe, mas quando é uma audiência pública é para Sim. esclarecer. Sim, vamos fazer Eu isso. tenho já. várias dúvidas, inclusive entreguei no seu gabinete dúvidas, eu preciso, já que mudou na 143, que é o PPA, gostaria de saber o que é o PPA que está mudando. Perfeito, nós já chegamos lá. Eu lhe falei há pouco que a Jaqueline responde as suas perguntas ou encaminha-las, Reinaldo. As minhas perguntas são em relação a 144, não a 143. A minha dúvida agora é com a 143. Ok. Nereu, continuamos, Nereu. Conseguimos esclarecer o senhor Reinaldo, isso é fundamental, né? Já providenciei para ele uma cópia desse resumo das ações. Aí, durante a audiência, ele pode fazer uma leitura. E posso. Vai vir o quadro, a gente manda fazer cópias aqui, todo mundo vai receber isso aí. Então, vamos falar da lei de 144. Pois não, Reinaldo? Não, Nereu, só o seguinte. Com a sua- Com a palavra, o senhor Reinaldo. A minha dúvida na questão do PPA é que se a ponte de Joinville está nessa modificação, ou ela está ainda no mesmo item que veio do PPA. É essa uma das dúvidas que eu tenho. Bom, eu acabei de falar que as alterações introduzidas foram essas oito ações. Essas foram as mudanças introduzidas na revisão do PPA. São 3 ações do Fundo Municipal de Saúde, aliás, 3 do Fundo Municipal de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, 3 do Fundo Municipal de Saúde e uma da gestão de pessoas. Não mexeu no anexo de obras. Não há nenhuma modificação no anexo de obras. É o mesmo que foi aprovado lá em 2017, permanece até hoje. Não tem mudança nenhuma. Projeto 144/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020. O artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA e dispõe sobre as alterações na legislação tributária, equilíbrio entre receita e despesa, entre outras. Aí, com o advento da Lei 101, foram incluídos mais alguns anexos obrigatórios aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai falar um pouco adiante. Já são aqui, ó. São esses anexos aqui, ó. Então, esses aqui são os anexos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. São as metas fiscais, né, os critérios para limitação e movimentação de empenho, né, e movimentação financeira, margem de expansão das despesas obrigatórias, os riscos fiscais e a situação atuarial e financeira do regime geral de previdência dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos. Isso são novidades da lei complementar, quer dizer, não são novidades jamais, porque a lei 101 é do ano de 2000, né? Então, vamos lá. O projeto de lei 144 ele foi estruturado em 8 capítulos. A gente vai procurar falar um pouco de cada um aqui, porque não dá para se estender, porque a lei é bastante complexa e nós demandaríamos muito tempo para isso. O capítulo 1, ele trata das prioridades da administração pública municipal, no demonstrativo 1, das metas fiscais que terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2020. Não se constituindo em limite na programação de despesas, em conformidade com as diretrizes gerais do Plano Plurianual para o quadriênio 2018 e 2021, e suas alterações. Nesse capítulo ainda dispõe sobre as regras constitucionais e dispositivos da Lei 101/2000, que norteiam a elaboração e execução dos orçamentos públicos. E elenca também os demonstrativos conforme as exigências da lei, diversos sobre o assunto. Aqui é importante destacar o artigo 5º, que ele diz que o Poder Executivo justificará em sua mensagem, né, que vai encaminhar o projeto de lei orçamentária, a LOA 2020, o atendimento de outras despesas discricionárias em detrimento daquela das concessões do anexo A. Então, o que está nesse anexo A aqui, de metas fiscais, na lei
orçamentária anual, o Poder Executivo pode incluir despesas discricionárias que ele entender que há necessidade de se realizar. A estrutura organizacional para a elaboração da lei orçamentária. Nós fizemos aqui um resumo por ações de governo, né, para que você tenha uma noção de onde serão alocados esses 3 bilhões 220 milhões de reais. Eu vou passar no slide seguinte, porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre os conceitos de ações, né, para que tenha assim, um melhor entendimento do que é uma operação especial, um projeto ou uma atividade. Depois a gente volta ali para que os senhores vejam os valores alocados para cada tipo de ação. Aqui ele define primeiro os programas, né, compostos de ações, que é o que a gente está falando, instrumentos de programação para atender o objetivo de um programa. Orçamentárias ou não orçamentárias, sendo as orçamentárias classificadas conforme a natureza em. Vamos falar então em projeto. O importante aqui é que o projeto são ações limitadas no tempo, né, e das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Isso são as obras, aqui nós colocamos aqui como exemplo construção, reforma e ampliação na administração, saneamento básico, aí poderia ser uma construção de um hospital, de uma escola. Então, são despesas de capital, os projetos. As atividades também envolvem um conjunto de operações. Essas, ao contrário dos projetos, que têm um tempo limitado, elas se realizam de modo contínuo e permanente. Então, atividades elas resultam, né, produto necessário à manutenção da ação de governo. Então, são contínuas. Aí podemos listar um rol de, por exemplo, despesas pessoal, zeladoria pública e outras aí. E, por fim, a ação do tipo operação especial. Essa não resulta em nenhum produto, não gera prestação direta sob a forma de bens ou serviços. Esses são pagamento de dívida, juros, gestão de dívida pública, né, processos judiciais, concessão de benefícios, aposentadorias, por exemplo. São ações que não resultam em nenhum produto, né, para o município. Então, aqui a gente vai voltar nesse quadrinho aqui para que os senhores vejam onde estão alocados. Olha, de operações especiais, aquela que não resulta em nenhum produto, nem contraprestação, 668 milhões de reais. Os projetos, aqui é que seriam as despesas de capital, onde estariam abarcadas as obras, construções, asfaltamento de vias, etc. 286 milhões. E quase que todo o orçamento, 90% do orçamento, aqui talvez um pouco menos, estão alocados nas ações de atividades, que são aquelas necessárias para a manutenção das atividades do governo, da máquina pública, né, digamos assim. Capítulo 3, né, das diretrizes para a elaboração e limitações do orçamento do município. Então, aqui ele diz que a aprovação da LOA e de créditos adicionais deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publicidade, né, conforme o artigo 48 da Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele deve ser todo ele transparente, tem que ser publicado tudo isso, né, para que a população tenha conhecimento. E no parágrafo 2º, no capítulo 3, expressa prioridade sobre as demais despesas. Aqui as despesas que não tem como adiar, são despesas que têm que ser honradas, né? O pagamento de dívida, né, de pessoal em cargos, incluídas as contribuições previdenciárias, e do nível adequado de manutenção, e também o nível adequado de manutenção das atividades existentes obrigatórias e dos projetos em andamento. Então, isso tem prioridade sobre todas as demais despesas. Com relação à dívida pública municipal, o município tem um limite expresso em resoluções do Senado Federal, que ele pode contrair empréstimos até 120% do valor da receita corrente líquida. Só para ter um exemplo, a receita corrente líquida do município tem ficado aí na casa dos 2 bilhões de reais. Então, o município poderia contrair dívidas de até
2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, o poder de endividamento é muito grande. É lógico que não, isso não está atrelado ao poder de pagamento, né? Endividar é fácil, né? Depois pagar que é mais complicado. Mas aqui ele fala dos empréstimos que vão constar da proposta orçamentária, tem que constar da proposta de lei orçamentária, e cada empréstimo desse tem que ser autorizado por essa casa, né? Através de lei específica. E aqui, quando fala-se aqui em destinados a financiar despesas de capital, é a falada regra de ouro que veio à tona aí recentemente, que pretendiam se modificar isso aqui. E, inclusive, aí o governo federal aí, recentemente contraiu uma dívida de 250 bilhões de reais para pagamento de despesa corrente, o que não é permitido, né? Então, houve uma quebra aí dessa regra de ouro. E foi contraído esse empréstimo para pagamento de Bolsa Família e outras despesas mais do governo federal. Então, ele contraiu empréstimo para despesa corrente, o que é muito perigoso. Isso é um precedente que não se deveria abrir, mas esperamos que fique por aí, né? Ou que se mude a lei e que faça alguma condição que possa se fazer esse tipo de coisa, né? Então, as despesas com pagamento de precatórios judiciários correrão as despesas com a conta de dotações consignadas para essa finalidade, e de acordo com programação, né, elencado na proposta orçamentária para o exercício 2020, e devendo ser incluídas na lei orçamentária, né, as dotações destinadas ao pagamento desses precatórios, e tendo em vista que os dispostos no artigo 78 e 87 das disposições constitucionais transitórias. Então, cumprida e não realizado o pagamento até o fim do exercício seguinte, deverá o Executivo Municipal adicionar os valores pagos ao montante da dívida consolidada, nos termos do artigo 7 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os precatórios judiciais são pagos durante a execução do orçamento e que houver sido incluídos integram a dívida consolidada para fim de aplicações dos limites. Então, os precatórios não pagos, eles devem ser inscritos na dívida fundada, né? Aquela dívida já contraída. Capítulo 7, nós vamos falar um pouco das emendas ao projeto de lei orçamentária. Então, a recomendação que se faz aqui na LDO é que a apresentação se baseie na legalidade. Tem que observar o detalhamento no plano plurianual e o que está nessa lei, que é uma consequência que se originou também no plano plurianual. Então, só recomendamos, só um alerta, né, para que se observe isso aqui. As disposições sobre a alteração da legislação tributária. Isso aqui trata de concessão, ampliação de benefícios fiscais de natureza tributária ou financeira, né, com vista a estimular o crescimento econômico, sempre cumprindo as regras instituídas no ordenamento jurídico pela Lei Complementar 101. Porque lá ela fala muito de renúncia de receita, né? Então, se há uma renúncia de receita, tem que se dizer qual a medida para compensar essa renúncia. Aqui no artigo 68, parágrafo único, isso estou falando do projeto de lei orçamentária, né? As alterações na legislação tributária, especialmente sobre PTU, ISS, ITBI, taxa de coleta de resíduos sólidos e contribuição para o custeio de iluminação pública, deverão constituir objeto de projeto de lei a serem enviados à Câmara de Vereadores, visando promover a justiça fiscal e contribuir para a elevação da capacidade de investimento do município. E nós temos percebido que assim tem sido feito, inclusive nós temos aí em discussão uma nova lei que modifica a contribuição para o custeio de iluminação pública. Disposições relativas à despesa com pessoal e encargos sociais. Aqui não se traz nenhuma inovação, tem que se obedecer àqueles limites lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 19 e 20, que nós temos lá um limite de 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. E aqui ela fala ainda... Nereu, posso fazer uma interrupção, por favor? Pode. Eu não sei, naturalmente,
se vai demorar muito ainda essa exposição, porque o que eu estou vendo aqui, Nereu, nós estamos expondo ao público o que a legislação, a regra geral, tudo mais, que me parece que isso não vem muito ao caso. O que o povo quer saber, e que talvez seria mais importante, é o que nós temos de obras para oferecer para a comunidade, inovações, investimentos, o que a cidade vai fazer pelo povo. O que está escrito, a lei, a regra, a norma, tudo mais, isso para o povo, na verdade, tem pouco significado. Eu não sei qual a opinião dos presentes aqui, porque nós queremos saber, como povo, o que a prefeitura vai fazer. Quanto vai gastar com pessoal, com I, com A, com B, com C. Isso está na lei, não tenho o que explicar. Eu não creio que nós estejamos sendo práticos nessa nossa reunião, objetivas na reunião, porque isso tudo é lei, é regra, é norma. Então, está escrito, né? O que nós queremos saber é o que o prefeito vai fazer pela cidade. Olha, vereador Ninfo, eu concordo com o senhor, mas aqui a gente não poderia pegar outro caminho, senão esse. Eu acho que a Secretaria de Administração esteve aqui no mês de junho, fez uma audiência pública. Ali poderia ser o fórum perfeito para esse tipo de questionamento, porque ali nós estávamos com o Poder Executivo. E para nós aqui, inclusive, nós falamos de um resumo onde serão gastos, onde serão alocados esses recursos. Agora, nós não temos como detalhar, por exemplo, a questão de, por exemplo, despesas de capital, o que vai ser feito e o que não vai ser. Nós não temos essas informações. Reinaldo, eu gostaria de ouvir a palavra do Reinaldo. Reinaldo, que é sempre mais esclarecido de nós, público aqui presente, ele tem ocupado espaço com a devida competência. Por favor, Reinaldo, me ajuda, porque eu também sou novato no assunto, apesar de já estar 2 anos e meio aqui na Prefeitura, na Câmara. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente pela retomada. Nereu, hoje, essa peça orçamentária, 144, 2019, ela está aqui na Câmara para orientar os vereadores a encaminhar, inclusive, emendas. Eu gostaria, para ser bem sucinto na minha proposição, é que se abrisse a lei aí. Porque, por exemplo, eu li ela todinha, desde a época que o Executivo entregou aqui. Mas são debates que estão sendo feitos para tentar mostrar ao gestor público de que nós não somos bonecos. Aqui ninguém está para brincar. E como está esse modus operandi há anos, essa peça orçamentária continua essa cara absurda que está. Eu, há quase 4 anos, venho tentando olhar ela, porque a gente precisa aprender. E se a Casa de Leis não estiver preparada para informar a peça que ela vai estudar, pode ir todo mundo para casa. Me desculpe, Nereu, eu lhe respeito muito, tá? Mas este momento não é hora de teoria, é hora de prática. E hora de prática era para abrir aqui agora o projeto-lei 144 e a gente pautar ele por todo. As ações, inclusive, porque eu tenho eles elencados todos aqui. Tá? Por exemplo, o que está fazendo ali na concessão ou contribuição, não se sabe bem o que está escrito lá? Quem recebe concessão, quem recebe contribuição? A RCD. A RCD não existe mais. Agora é Centro de Reabilitação. Então, o que está fazendo nessa peça orçamentária? É uma dúvida. O que é os 15 milhões e 500 da publicidade? Vocês não vão discutir na Casa de Leis isso? Ou vocês chamam para uma audiência pública só para a gente aplaudir? Eu queria abrir a peça orçamentária, para a gente ver ponto a ponto. Eu tenho toda ela pontuada aqui. Por exemplo, eu não sei se você verificou, eu acredito que verificou, mas eu fico em dúvida. O que é, por exemplo, Intendência Municipal de Montevidéu? Nós estamos dando dinheiro para esse Mercocidades,
que é isso? Eu questionei isso, inclusive, na audiência com a prefeitura aqui. Você estava aí, que eu estava sozinho, inclusive, aqui. E eu quero saber, porque senão a gente vai peticionar esta LDO. Nós estamos numa audiência pública, estamos em dúvida. Não querem dirimir as nossas dúvidas? Eu tenho mais, tá? Por exemplo, o que é processos administrativos? Por exemplo, na Secretaria de Governo, no valor de 1.290.000. O que é processos administrativos? Na Secretaria de Cultura e Turismo, no valor de 1.615.000. O que é processos administrativos da Câmara de Vereadores? 11.400.000. Você saberia me dizer, Nereu? É você que vai dar o parecer desse projeto. Olha, senhor Reinaldo, eu acho que o senhor perdeu a oportunidade de questionar isso aí para o Poder Executivo. Se o senhor questionou e eles não responderam, não podemos fazer nada. Com relação só a essa questão que o senhor citou do Mercosul, lá, tal, aquilo lá, o município é sócio daquilo porque nós temos um banco de desenvolvimento sediado na Bolívia chamado Fomprata. O município tem que ser sócio dessa entidade para que venham os 40 milhões de dólares para a ponte do Valdemar Garcia. Senão o município não poderia pleitear. Agora, eu não vou entrar em detalhes aí das ações que o senhor está dizendo aí, porque isso aí o senhor tem que discutir com o Poder Executivo que esteve aqui no plenário fazendo uma audiência pública. E quantas pessoas tinham aqui? Nós, Nereu, aqui nós estamos sendo representados pela Câmara de Vereadores. Eu deixei para o nosso presidente da comissão as minhas dúvidas. Por que a gente está vindo na audiência pública? Porque a gente está cansado de pagar e não saber para onde vai. Então, quer dizer que vocês vão aprovar isso sem questionar nada ao gestor público? Por exemplo, aonde se vai gastar, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Tem duas ações, não sei se você verificou isso, mas tem a ação 2288, que são 24 milhões para ampliação e manutenção na área de saúde. Depois tem mais uma ação de 2289, quase o mesmo valor, de 24 milhões 920 para o mesmo objetivo. A dúvida que fica, Nereu, é igual... Tá... Você poderia ver as fontes de recursos, por gentileza? Quais são? Eu tenho com o número de ações e as dúvidas que eu tive nela. Só se você abrir a peça orçamentária, eu te mostro. Pode ser que seja para o mesmo fim, que o senhor mesmo leu aí, para manutenção e ampliação de serviço de saúde, isso. Agora, tem as fontes de recurso. 44, quase 45 milhões. O senhor precisa ver as fontes de recurso, porque a saúde do município tem várias fontes de recursos. Nós temos as fontes SUS do Estado, fonte SUS federal, nós temos aí os recursos ordinários, que é a fonte 102. Deixa eu fazer então, mais uma interferência, por favor, mais uma interferência. Gente, veja, Nereu, nós estamos numa audiência pública, o povo precisa saber, né? Eu acho que nós precisamos explicar. Todas as perguntas que o Reinaldo nos encaminhou, nós enviamos ao Executivo, José dos Passos, não está aqui para explicar, ou seja, nós ficamos sem poder dar a nossa audiência as explicações, ou seja, nós precisaríamos ter capacidade e competência para esclarecer aquilo que nos perguntam, né? Para isso que nós somos representantes do povo aqui em Javira. Então, simplesmente lermos o que acabou de ser apresentado aqui, Nereu, me desculpe, eu também concordo plenamente com o Reinaldo que não é o que nós viemos aqui para ouvir. Por exemplo, a ação 2334, aqui vem a ser isso, é a dúvida que ficou, no valor de 4.223.000. Lá não está dizendo. Sim, mas o senhor já viu a ação? O que diz a ação? Pois ação, aí eu teria... teria... descrição. Não, eu posso abrir... Não, mas eu vou questionar mais. Por exemplo, assim, ó, a COSIP. Eu acho que o senhor está perdendo seu tempo e fazendo com que a gente perca o nosso tempo. Não, senhor, me desculpe, mas aqui é uma audiência pública para dirimir as dúvidas.
Agora, se Vossa Excelência não está preparado para responder, eu não posso fazer nada, Nereu. Me desculpe. Formule bem as perguntas eu que a gente vai tentar responder. Não, você acha ação para mim na peça 144, eu te respondo. Por exemplo, na ação 2153, R$5.000, ações comunitárias. Ação de governo, por exemplo, para publicidade, 15.500.000. Vocês vão aceitar tudo isso? Vocês não vão decidir nada? Vocês estão representando a sociedade, me desculpe. Eu queria dizer uma coisa. Me desculpe. Nós estamos tratando de orçamento. Orçamento. Então, orçamento. Quanto que o senhor acha que o Poder Executivo gasta com propaganda e publicidade? Quanto o senhor acha que ele realizou? Quanto que ele executou de orçamento até hoje, até a data de hoje, do ano de 2019? E se você consegue... Não passa de 10 milhões de reais. Mas, se você sabe da lei, você sabe que é a média agora esse ano. Então, nós estamos tratando Vocês de já orçamento. verificaram isso? Orçamento não é financeiro, o senhor me desculpe. Finanças e orçamento tem diferença. A audiência pública é para dirimir as dúvidas. Então, não chama audiência O pública. nosso orçamento... Chama as comissões... O orçamento do município, 3 bilhões e 220 milhões. Nós vamos executar 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 500 no máximo. Então, dessas ações que o senhor está dizendo, desses valores, são fixados pelo Poder Executivo. Agora, se vai se realizar, só o futuro vai dizer. E outra coisa também, o detalhamento do orçamento vem na lei orçamentária anual. Lá vem um balanceio da despesa... Sim. Com detalhamento da despesa. Lá é mais fácil discutir essas coisas. Agora, aqui são ações que estão colocadas aqui que vão nortear a elaboração do orçamento. Eu acho que nós temos que deixar esse tipo de discussão para o orçamento, a lei orçamentária. O que o senhor acha, por exemplo, de 60 milhões para a Câmara de Vereadores? Está dentro dessa peça orçamentária. Não cabe a mim. Isso aí o senhor tem que perguntar para quem, para a unidade orçamentária, quem é o chefe da unidade orçamentária, da unidade gestora. Mas a audiência pública não é para dirimir. Mas 60 milhões está aí colocado. Agora, se vai gastar 60 milhões, o senhor sabe que não vai, né? O senhor já sabe que não vai. Não, eu não sei quanto vai gastar, eu sei que estão provisando... Então o senhor não acompanha, o Poder Legislativo devolve fazendo uma todo provisão. ano. A provisão é baseada no percentual que recebe. É isso. Ou não? Pode receber até 60 milhões. Se o município, se a Câmara tiver necessidade de gastar e o município repassar, não há problema nenhum. A lei ampara, nós não estamos fazendo essas despesas a revelia da lei. Não, vamos fechar aqui, porque eu vejo que não vamos chegar a nada, você não vai conseguir abrir a peça não, o mesmo. objetivo que o senhor quer não vai ser atingido aqui, com certeza. Eu vou fazer um requerimento à casa, presidente. Por favor. Tá? E a LDO acho que vai até 30 de setembro. É isso? A LDO vai ser devolvida até 30 de agosto para o Poder Executivo. 30 de agosto, né? Então, já está no final aí. E aí vou fazer a petição no sentido de dirimir as dúvidas, porque a gente precisa dirimir as dúvidas. Obrigado. Por favor. Como sempre, anuncie o seu nome para ficar gravado e registrado. Boa tarde, senhores. Rafael, assessor da vereadora Tânia. Boa tarde, Nereu. As questões são bem pontuais e objetivas quanto à lei de diretrizes orçamentárias. Eu gostaria de questionar se foi analisado pelo Poder Executivo na elaboração do projeto as alterações tributárias propostas para esse ano, que já tramitam na casa e que já foram ofertadas, inclusive comunicadas ao Poder Executivo, se essas previsões estão compatíveis com a previsão de receitas do município, se houve isso na inclusão do cálculo, nos termos da própria lei de responsabilidades fiscais. Seriam essas duas primeiras questões a serem dirimidas. Pois não. Bom, Rafael, então, eu acabei de citar que são questões que a gente vai ter mais clareza na lei orçamentária. Quando vier a lei orçamentária, vem um anexo com o detalhamento da despesa, um balanço consolidado. Ali nós vamos ter uma visão mais clara de todas essas questões que você está levantando. Na LDO, a gente não... Permita-me uma parte. É que toda renúncia fiscal ou autorização para se manter o equilíbrio, a LDO é ela que vai demandar a forma como a gente vai fazer o orçamento. Eu não posso fazer uma previsão de redução de tributos se a lei de diretrizes orçamentárias me determina que eu vou arrecadar 70 milhões na COSIP. Nesse sentido, se há dois projetos que estão tramitando na casa, que vem uma previsão de renúncia de receita ou, pelo menos, de diminuição dessas receitas, essas determinações devem estar previstas na lei de diretrizes orçamentárias. E, ainda que não fosse, também, eventuais alterações
da tributação do município obrigatoriamente devem constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso pela Lei 4.320 de 64. É peça obrigatória dessa lei. Então, eu gostaria de entender como que foi feito esse trabalho dentro desse projeto que o Executivo encaminhou à casa. Olha, para te responder isso, é praticamente impossível, porque eu não faço parte da equipe de planejamento do governo. Isso tem que ser o pessoal da Secretaria de Planejamento, Administração e Planejamento, que vai poder te responder. Agora, a lei que modifica a COSIP, ela entrou antes da LDO. Então, por dedução, a gente pensa que já está previsto, nesses 70 milhões que você citou, a renúncia, se houver aqui, né? Se houver na nova lei da COSIP. Mas me parece que não haverá renúncia, porque em 2019 a previsão era de 52 milhões de reais da arrecadação da COSIP. Se está previsto 70, está havendo um incremento de receita, não uma renúncia. Isso, que foi previsto um incremento de receita dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, os projetos que tramitam na casa tratam de renúncias de receita. Um, inclusive, que é o projeto 3, ele prevê a revogação da alteração de base de cálculos. A base de cálculo hoje ela é feita pelo consumo de energia elétrica e voltaria a ser feito pelas fachadas da metragem de testada dos terrenos. Essa é uma implicação direta que deve constar da LDO, segundo a lei que faz a previsão de como devem ser feitas essas leis orçamentárias. Não, sim, eu entendo, mas você está falando de projetos de leis que estão em tramitação. Esse projeto de lei número 3 aí, ele está em tramitação, por enquanto não é lei. Então, não sabemos se será aprovado ou não. Se for aprovado, pode ser que tenha uma implicação aí, sim. Agora, se tem uma previsão de 70 milhões, volto a insistir, haverá um incremento, não uma renúncia. Segundo, gostaria de entender por que partiu do corpo consultivo dessa casa uma recomendação de que não fossem feitas emendas à LDO e simplesmente à LOA, se, por exemplo, essa questão da COSIP não entrando na LDO não tem como reduzir depois na lei de orçamento. Ela vai ser mantida na lei de orçamento, essa previsão. Tá. Então, para entender a sua posição como consultor financeiro, eventualmente não havendo mudanças na LDO, sendo aprovada a lei que revoga ou altera a base de cálculos da COSIP, ela pode ser incrementada somente na LOA, sem partir de uma inclusão expressa na lei de diretrizes orçamentárias, para que a gente não tenha depois um parecer negativo quanto ao projeto de lei que tramita na casa, com uma pegadinha vindo do próprio poder que recomendou a não apresentação de emendas. Olha, a recomendação de não apresentação de emendas na LDO é justamente para evitar as emendas que nós analisamos. Porque o artigo 165 é claro que diz que iniciativa do Poder Executivo. Da proposição do projeto. A parte de emendas é feita e discutida dentro do parlamento. Mas o que eu vi numa emenda estava cancelando uma ação de governo. Quer dizer, não é possível inventar orçamento, né? Nós não podemos aqui, vamos tirar essa ação aqui de gestão de pessoas, de saúde do servidor, porque não dá, vamos pôr uma outra de saúde dos animais. Qual seria o ponto específico, só para eu entender, para compreender? Não se dá para mexer dessa forma, não se dá para alterar as leis. Só para eu entender. Então, segundo o entendimento do poder, o seu entendimento como consultor, o poder legislativo não pode criar ações de governo, fazer previsões e alterações para se criar ações de governo dentro da lei de diretrizes orçamentárias? Se estiver de acordo com o PPA, com o plano plurianual, e se tiver, aí eu acho que até é possível. Acho até possível propor para análise esse tipo de ação. Especificamente, a emenda que você tratou é uma emenda que foi apresentada pelo nosso gabinete. Está dentro do PPA, aprovado no primeiro ano em que estivemos aqui na casa, a questão das políticas em prol da gestão de proteção animal. O cancelamento foi feito em um orçamento que era destinado à reforma do prédio da Sama. O prédio caiu e o Executivo não ocupa mais aquele prédio, inclusive. Ele fez a locação de um prédio novo e acredito que, a não ser que se tenha necessidade de reformar um prédio que se acabou de fazer a locação, essa ação se perdeu o motivo. A ação não foi excluída, a ação foi simplesmente retirada a previsão de orçamento dela e criada uma nova ação. Se você verificar a nossa emenda que a gente propôs, ela é a ação 1.084. Eram 83 ações, a gente criou uma ação nova.
Em momento algum substituímos ações anteriores. O que foi colocado no orçamento? Na emenda, a unidade de medida vai ser uma unidade, a unidade única. E a periodicidade anual. Por quê? Porque é uma reforma. É a reforma do Centro de Bem-Estar Animal, que já tem previsão no plano plurianual, por isso não foi necessário fazer nenhuma apresentação de emenda nesse sentido. E se não constasse da LDO, a gente não conseguiria colocar isso no orçamento da LOA, porque no orçamento da LOA, a parte da proteção animal está só em serviços, não está na parte de reforma, que é uma ação própria. Essa ação obrigatoriamente tem que ser criada, e a forma como foi analisado, e eu li o parecer técnico exarado, dito que se substituiu, não houve nenhuma substituição. A ação da SAMA é a ação 1079, continua na lei orçamentária. A ação criada pelo nosso gabinete, através de emenda, 1084, ação nova. Isso tem previsão. Se isso fosse impossibilitado de fazer, a lei que acabou de ser debatida e está sendo incluída pelo Congresso Nacional também seria inconstitucional, porque foram incluídos, inclusive, várias novas ações dentro do próprio Poder Executivo. Inclusões, por exemplo, para o município de Joinville, como habitação e um novo empreendimento público federal na cidade. Então, por isso que eu digo, a ação que a gente faz é criar uma ação nova. Qual que seria o problema dessa emenda hoje? Por que ela não poderia ter sido apresentada? Por recomendação da própria consultoria. Olha, a sua emenda, a emenda da vereadora, ela propõe a supressão da ação da SAMA. E ela está suprimindo justamente a ação onde ela poderia encaixar essa obra de ampliação do bem-estar animal. Novamente, não tem supressão. Ela cria Pelo menos é o que a lei diz aqui, né? Pelo menos a redação, Por favor. A redação diz isso. Por favor, dê uma olhada no projeto. Para fazer face às despesas acima, suprime-se do anexo 1 a ação 1.2079. Suprime-se. A parte orçamentária, 1.300.000. Suprime-se a ação 1.2079. Do anexo. Você retira a ação 1.2079. Sim. Ele não substitui essa ação é a ação justamente onde a vereadora poderia fazer uma emenda no orçamento, na lei orçamentária, propondo a ampliação do Centro de Bem-Estar Animal. Justamente nessa ação. Mas como que eu posso fazer nessa ação se essa ação está destinando essa verba à SAMA e não ao Fundo de Bem-Estar Animal? Não está destinando. É uma ação da SAMA para construção, ampliação e reformas. Não está dizendo que é para a reforma do prédio que caiu lá, não. Eu não vi isso. Não tem isso na ação. Então, essa ação é uma ação da SAMA para construção, ampliação e reformas. É justamente onde a vereadora pode fazer no orçamento a sua proposta de emenda. Tá. E a emenda, só deixando claro que é só para reformar o CBE, qual que é o impedimento que ela tem? Tem que ver se está no PPA. E a questão da supressão da ação não pode. Nós não podemos fazer isso. Qual que é o artigo que veda a supressão de alguma ação dentro do Poder Executivo? A Constituição Federal, artigo 65. São leis de iniciativa do Poder Executivo. Como é que eu, vereador, vou fazer uma LDO aqui? Não posso fazer. Eu posso emendar, posso fazer tudo, mas não posso fazer uma ação numa LDO nova. Eu não posso mexer no cerne da lei, como veio. Não tem como fazer isso. Então, posso suprimir. Então, para eu compreender, essa emenda seria perfeitamente aceitável desde que suprimido o artigo 2º. Não se um parecer contrário à emenda. Porque simplesmente o artigo 2º que está incorreto na supressão. Então, ela pode ser aprovada condicionada à supressão do artigo 2º, correto? Como ela está aqui, ela tá uma emenda com uma realocação orçamentária, né? Eu acho que a intenção foi retirar lá dessa 1.2079 e para fazer face a Veja o artigo 1º e veja se ele tem então mérito para continuar e ser só suprimido o artigo 2º. No meu entendimento, não. Por quê? Porque nós estamos criando orçamento, nós estamos criando a lei. Nós não podemos criar. Eu entendo que não é possível.
Tá. E a emenda feita pela própria casa, então, com a criação de um cargo, aqui, ela também é inválida ou Não ela é está válida? criando um cargo, está prevendo um cargo para 2020. Está pra criando, fazer- tá criando uma nova função. Não, ele tá colocando a previsão de mais uma vaga para consultor jurídico. Agora, quem cria cargo é através de resolução da mesa, né? Isso é... Sim, tem um projeto apresentado por um vereador, então seu parecer seria contrário. O projeto não foi apresentado pela mesa, foi apresentado pelo vereador Richard. Não, isso é da mudança de nomenclatura do cargo, né? Criação Você não de está nova falando de atribuição. criação de vaga, você está falando da resolução 7, que o vereador Richard apresentou, mudando a nomenclatura de cargo de consultor jurídico para procurador. Tá. E como outra que eu coisa. faço para essa emenda se tornar, então, uma emenda legítima e eu conseguir fazer com que conste da LDO a reforma do Centro de Bem-Estar Animal? No Eu meu gostaria entendimento, do auxílio da casa, porque a consultoria, aí me perdoe, Neirão, mas a consultoria deveria estar nos auxiliando. E me assusta no dia que vai ser votada eu receber o parecer contrário. É isso que eu não vou conseguir olha, conceber. o parecer técnico não é o parecer final, não é o parecer definitivo, é uma orientação. Então, eu gostaria da orientação de como isso aí se torna Não, a constitucional. orientação está no parecer. Agora, isso não é definitivo. Tá, mas você poderia, então, me parecer auxiliar a político. conseguir criar isso dentro da LDO, porque eu não consegui esse auxílio, e eu tentei. Mas é por isso que a gente recomenda que não se faça na LDO. Faz na lei orçamentária. Tem aí construção... Essa ação que vocês propuseram a suprir aqui da LDO é justamente a que vai abarcar o pleito da vereadora. Ela está substituindo, então, na verdade. Mas não há Ela está necessidade. criando uma ação nova. Se eu tirar o artigo 2º, eu vou deixar aquela ação da SAM e Eu, estou criando uma nova. No meu entender, eu posso estar... Não vou dizer que eu esteja correto aqui segundo- nessa afirmação, mas eu fiz a sugestão de rejeição da emenda com convicção de que não se pode fazer. E com o segundo ponto, com base na sua própria manifestação, quando do projeto que criou os estacionamentos rotativos aqui, a gente criou um desequilíbrio naquele orçamento. Sim. Aquilo estava correto ou estava errado a ação do município? Que deixou um rombo no orçamento. Eu fiz um parecer técnico dizendo que estava havendo uma receita de renúncia de R$ 9.550.000. Isso então implica a responsabilidade do governo, segundo a sua visão técnica, porque ele passou e patrolou. O meu parecer técnico está anexado ao projeto. E a sua opinião sobre isso? Com a Renúncia- lei que você... Renúncia de receita. Renúncia de receita. E teria, então, responsabilidade fiscal? Com Sim? certeza. Com certeza. Com certeza. Eu gostaria, então, até de sugerir à mesa essa discussão para que se pautasse, quem sabe, encaminhasse um ofício ao TCE, em nome da vereadora também. Obrigado. Com toda certeza, doutor Rafael. Muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguém quiser se manifestar, por favor? Tenha bondade. Ele fez um requerimento. Só anuncie o seu nome, por gentileza, se alguma entidade representando. Sim, é Ricardo, cidadão joinvilense. Ricardo. Queria agradecer primeiro ao vereador Ninfo. Na verdade, queria só registrar um lamento pela forma como esse projeto tem sido apresentado e como eu gostaria de ver ele mais discutido. Nós deveríamos estar apresentando ele de outra forma. Fiz uma leitura rápida do projeto, queria parabenizar o Reinaldo. O Reinaldo é um defensor aí de ler e apresentar as coisas com clareza e transparência. E entender o que está lendo, né? Que é importante. Claro, exatamente, entender o que está lendo, sem dúvida. Eu queria só chamar a atenção, vereador Ninfo, para um detalhe dos anexos desse projeto. No quadro de lotação, onde fala a previsão de lotação da administração para 2020, existe aumento no quadro de lotação da administração pública em todos os setores da administração pública. Todos. Para não ser injusto, apenas no gabinete do prefeito não há aumento previsto. Desde o gabinete do vice-prefeito até esta casa, passando por Secretaria de Assistência Social, Administração e Planejamento, Fazenda, todos. Nós não vamos ser injustos de dizer que não precisa. Pode ser que sim, que algum setor precisa algum aumento específico para atender alguma demanda específica. Mas não há justificativa, por exemplo, para a Secretaria da Educação estar solicitando aumento no seu quadro de 3 engenheiros civis para 9 engenheiros civis.
O que engenheiros civis fazem dentro da Secretaria de Educação? Lá está bem claro que é para cuidar das obras que a Secretaria de Educação faz nas escolas. E quando as obras acabarem, o que os engenheiros vão fazer dentro da Secretaria de Educação? Então, estão se criando os cargos efetivos, mais despesa. A impressão que dá que todo o discurso que foi feito nos últimos 6 anos de acertar as contas da prefeitura, de acertar as contas porque pegou a máquina pública quebrada, as finanças quebradas, vai ser jogado fora no último ano da administração. Ou seja, me parece que a LDO, a 144, é mais uma pauta-bomba para a próxima administração. Era só isso que eu queria registrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela sua contribuição. Mais alguma consideração? Eu queria só um esclarecimento. Aqui no microfone, por favor, senhor Reinaldo. Vereador, é mais para vossa assessoria. Eu encaminhei um documento e que fala da Lei 12.227 e da 13.460. Ela é baseada tanto no direito do usuário quanto no direito da informação. Eu pergunto, Priscila, se eu teria que mudar o teor deste ofício para receber as respostas das dúvidas. Como é que eu tenho que fazer, por exemplo, para apensar esta minha dúvida nesse projeto-lei? Como o vereador disse, a gente encaminhou, a gente mandou para o João Meiko, que o Zé dos Passos tem vindo em todas as reuniões para aguardar o PPA e LDO, né? E hoje ele acabou não vindo. Realmente a gente não o convidou, mas se estava certo, nós encaminhamos para o João Meiko. Então a gente vai verificar isso junto com o executivo para poder trazer para vocês, porque tem muitas das perguntas que nós não conseguimos responder. Então ficou também essa dúvida. Acho que seria interessante você falar aqui no microfone, porque eu vou peticionar isso aí. Então, boa tarde, sou Priscila, assessora do vereador Ninfo. Nós recebemos, né, um rol de perguntas do cidadão Reinaldo, e nós encaminhamos de forma informal, mas para o João Meiko, porque isso foi ontem, no final do dia. Até tentei te localizar ontem de noite, ontem durante o final da tarde, não consegui, deixei inúmeros recados com o Júlio, mas encaminhei, como eu sabia que isso fica na alçada do Zé dos Passos, encaminhei para o João Meiko, para a gente tentar ter algum retorno, até isso ser aprovado, né, ser deliberado, mas, de qualquer forma, a gente pode juntar isso dentro do projeto, dentro, inclusive, do parecer do seu Ninfo, para a gente fazer constar ali, talvez para a gente ter a oportunidade até de discutir esses assuntos. Até que a gente discuta na Lua. Isso mesmo, para ficar registrado, que o assunto não fique aqui, né? Que na próxima apresentação eles possam vir com todas essas perguntas, né? É até uma prática que a gente tem feito na Comissão de Finanças. O seu Ninfo sempre encaminha as perguntas antes para quem vem aqui nos responder. Por exemplo, foi chamada a Secretaria de Educação para algum motivo. A gente sempre encaminha as perguntas antes. Até porque eles não venham aqui, a intenção jamais é fazer um interrogatório. É justamente que eles venham pautados de poder nos responder. Então, é uma prática que nós temos aqui dentro. Até foi isso. Talvez em função do tempo e tudo mais, né, uma coisa que a gente também não consegue responder, mas que a gente está trabalhando para que dessa forma possa funcionar, pelo menos dentro da Comissão de Finanças. E que eles pensem assim, que seja interrogatório que seja, porque é o direito da gente saber as informações, né? Isso, quando a gente fala... Isso, mas quando a gente fala em questionamento, porque senão a gente traz uma... Realmente, né, para que a gente seja coerente de... Imagina, você ser chamado para uma reunião sabendo que é o projeto tal. Se nós sabemos que a gente vai questionar, né, vai ser melhor para todos que a pessoa venha preparada. Essa é a prática que a gente tem tentado fazer dentro da Comissão de Finanças. Certas vezes com algumas dificuldades, mas a gente tem agido dessa forma. Até porque a gente, né, por exemplo, Secretaria da Fazenda, a gente tem um diálogo ótimo com eles, a gente encaminha e tem fluído muito bom todas as informações, todo o diálogo que a gente precisa ter com eles, né? Normalmente, quando a gente precisa, a gente tem feito dessa forma. Tristeza a gente vir aqui no plenarinho e encontrar apenas o presidente da comissão e os restantes como nada fosse importante nessa agenda, né? Não, eu concordo plenamente contigo, Priscila. Ninguém quer pressionar ninguém. O que a gente quer é só transparência, até porque é dinheiro público, e a gente é fiscalizador do dinheiro público. Como eu falei há tempos já, a gente vem tentando mostrar para a sociedade que
que uma peça orçamentária é de fundamental importância dela entender. O Nereu sabe disso. Eu respeito muito, viu, Nereu, você, mas esses modus operantes que há anos vêm, não é de hoje, tá? É há anos vêm. Se você vê a peça orçamentária... Só uma observação, seu Reinaldo. Dos... A audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, esse é o segundo ano que acontece. Eu estou há 11 anos aqui, nunca vi uma audiência pública de lei orçamentária já aqui. Já teve, eu participei. Já participei. Teve com o Poder Executivo fazendo a apresentação. Não. O Poder Legislativo nunca fez. Vou te dar um exemplo. Se você quer, eu te dou um exemplo. Jaime Duarte, quando era vereador, fez uma audiência pública da LDO. Antes de 2008, então. Eu não sei, teve. eu estou aqui então, desde 2008. Não queira jogar para a torcida que aqui tu não vai... Estou dizendo a verdade. Entendeu? Eu cheguei em 2008, é a segunda audiência que a gente faz. Você está dizendo... Eu fiz ano passado uma e estou fazendo agora. Em, assim, leituras que nos 9 anos anteriores não foi feito nada. Não está mentindo. Eu estava na casa. E você sabe que eu sou um frequentador assíduo desta casa... E não estou mentindo o que eu estou falando. Mas o senhor tem que falar a verdade, né? Isso aí que o senhor está dizendo não estou falando a verdade. Vossa Excelência... Estou dizendo também que nos 11 anos que eu estou aqui, são o segundo ano que acontece uma audiência. Tá bom, Nereu, não vamos entrar nesse detalhe. Então, eu quero dizer, Priscila, concordo plenamente. Acho que teria mesmo que dar chance para eles responder. Ninguém está querendo botar aqui na goela de ninguém nada. Até porque esse dinheiro, que é 2 bilhões aí... 3 bilhões 320, né? É de toda a comunidade, é do nosso suor, é do nosso trabalho, é dos nossos impostos. E a gente tem que defender, sim, e tem que responder à sociedade, sim. E você que conhece a lei de responsabilidade fiscal, Nereu, como eu conheço, sabe que isso é prerrogativa do gestor público. Volto a insistir que 3 bilhões e 220 milhões é orçamento. Não é dinheiro. Bom, senhores e senhoras, mais alguma consideração? Em não havendo antes de encerrar, eu queria comunicar que Fábio D'Alonso e Wilson Paraíba justificam a sua ausência nesta nossa audiência pública. E nada mais havendo a tratar, encerramos a nossa reunião agradecendo a presença de todos e concluímos agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.